Olá, gente! E aí, tudo bem? Como é que estamos? Todos bem? Com muita saúde? E a nós aqui, né? Juntos, conectados, você aí desse lado, eu aqui, mas a gente sempre conectado na nossa aulinha aqui, tá ok? Vamos nos preparar para a nossa aula de história? Como é que a gente se prepara? Bom, primeiro procura o seu cantinho aí, tá ok? Para ninguém lhe incomodar, fica tranquilo, diz logo para seu pai, para sua mãe: mamãe, agora é que vai começar a aula de história do professor JJ, eu não quero ninguém me incomodando. Pega seu livro, seu caderno, pega seu lápis para fazer algumas anotações e de olho na aula, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre quem? Sobre nossa capital, gente, Teresina. Gente, olha, eu sou suspeito para falar isso, tá? Porque eu sou um apaixonado pela minha cidade. Teresina ainda é uma cidade muito acolhedora. É quente, mas é quente de acolhimento, tá? Então, quando a gente fala de Teresina, tem que falar com paixão, com amor, com aquela dedicação que nós somos daqui, nós somos da terrinha, ok? Vamos ver então? Olha só, Teresina e sua história. Olha essa imagem aqui, ó. Gente, isso aqui tudo é Teresina. Desde a ponte, que a gente chama ponte metálica, até a ponte estaiada, Palácio de Karnak, tá? Estação ferroviária, Encontro dos Rios, etc, etc, tá bom? Rio Parnaíba, Rio Puti. Tudo isso é Teresina. Então, Teresina e sua história é o tema da nossa aula de hoje. Vamos ver a nossa habilidade? Respeitar e valorizar a identidade da comunidade na qual está inserido. Olha, você que está aí, você mora num bairro de Teresina. Ah, professor, eu moro na zona rural, mas é um bairro da cidade de Teresina. Você está na zona rural. Se você estiver na zona urbana, você deve estar morando num bairro. Esse bairro, gente, é a sua identidade, tá? Você já... Ó, vamos pensar aqui, o que é identidade? Quando você pega uma carteira de identidade, você tem a identidade para quê? Para você se identificar e provar que aquilo é você mesmo. Então, o nosso bairro, a nossa cidade, ela é uma identidade nossa, nós somos uma identidade dela. E assim tem que ser, ok? Bom, hora da nossa leitura. Tanto lá na aula de geografia como de história, a gente sempre tem uma leitura para tentar ilustrar e a gente introduzir nosso tema. Vamos lá? E aí eu trouxe uma história hoje, gente, mas é uma história muito bacana. Uma história real, vivida aqui em Teresina, ok? E é desse rapaz aqui, ó. Ele só tem 15 anos. Chama-se Jarderson Rian Rodrigues. Vamos ver a história dele? Olha só. Teresina, 169 anos. Nós completamos 169 anos este ano. Dia 16 de agosto, completamos 169. Teresina é uma cidade ainda menina, né? Se a gente for comparar com outras cidades como São Paulo, que tem mais de 400 anos, como Salvador. Então, Teresina ainda é uma menina, está ainda se tentando se adaptar, se identificar. Então, Teresina, 169 anos. Adolescente investe em plantas na pandemia e vende 500 mudas por semana. A ideia começou com um jardim em casa e transformou a rotina da família, que agora trabalha para ajudar o jovem em seu negócio. Ele já comprou um carro e um terreno, onde está montando um viveiro de plantas. Tá? Isso é uma reportagem publicada lá no G1 Piauí. Então vamos lá, olha só. Enquanto escolhe, descarrega e fotografa mudas de petúnias, rosas do deserto e cactos, Jarderson Rian Rodrigues negocia com fornecedores e clientes, com a desenvoltura de quem está nos negócios há muito tempo. No entanto, o rapaz tem apenas 15 anos e tudo começou há menos de um ano e meio durante a pandemia da Covid-19. Morador do Conjunto Monte Verde, na periferia da Zona Norte de Teresina, Rian viu a dificuldade do pai e da mãe, na época desempregados, e decidiu ajudar de alguma forma. No começo, o pai foi contra, e a mãe, que hoje é o braço direito do filho no empreendimento, não estava muito confiante, mas deu apoio. O pai dele, ela falando, achava que ele não precisava fazer isso, porque tinha pai e mãe, não tinha que trabalhar. E eu tinha muito medo dele se decepcionar, das plantinhas morrerem, do negócio não dar certo. Mas ele é muito visionário, foi estudar, pesquisou muito, sempre está vendo uma forma de melhorar e graças a Deus está dando muito certo, disse ela.
Rian decidiu começar a vender mudas de plantas e flores quando a mãe quis montar um jardim de inverno em casa. Ele já tinha alguns amigos no ramo e viu nas flores a possibilidade de ajudar a família, além de pessoas que estavam passando por um momento difícil na pandemia, tá? Então, olha só, se a gente for pegar, isso aqui constitui-se uma identidade da nossa cidade. Rian, um menino de 15 anos, viu uma oportunidade, com muita batalha, muita luta, conseguiu montar a sua própria empresa. Hoje, ele já conseguiu comprar carro, um terreno, está construindo na casa dele, tudo isso com o próprio esforço e com apenas 15 anos. Então, você tem aí uma pessoa que se identificou com a cidade. E a cidade de Teresina ofereceu também isso a ele, ok? Exemplo, viu? Bom, olha para essa foto aqui. Tá vendo isso aqui? É um rio, Canoas. Mas o que tem a ver isso? Vamos ver um vídeo agora, tá bom? Ouçam esse videozinho, é um vídeo de 3 minutos, pouco tempo, tá bom? Depois a gente vai comentar sobre ele, ok? Um pedacinho da cultura teresinense banhada pelos rios Poti e Parnaíba. Assim é o bairro Poti Velho, que além das belezas naturais, o encontro dos rios também remonta ao surgimento de histórias e lendas, como a do Cabeça de Cuia, que de tão contada e recontada, ainda anda bem viva na memória de quem reside no bairro. Eu acho muito importante, que faz parte da cultura do nosso estado, como a lenda do Cabeça de Cuia, que algumas pessoas que ainda não conheçam, preservem a história do nosso Cabeça de Cuia, que é uma lenda muito conhecida aqui no estado do Piauí. É uma história muito bonita, para quem não conhece, que venha ao museu aqui no Encontro do Rio, para conhecer mais a história da nossa lenda do Cabeça de Cuia. Vem contando dos pais para filho, né? Essa lenda. Aí disse que o Cabeça de Cuia desobedeceu a mãe dele e a mãe dele praguejou ele. Aí por isso ele lascou um osso nele, ele morreu. Aí para ele reviver tem que ser 7 Maria Virgem, né? Aí, então, essa é a lenda que todos sabem contar. É a lenda, né, desse Cabeça de Cuia. Sempre a gente tinha aquela curiosidade que ele aparecia às 6 horas no rio. Aí, como a gente era criança, gostava muito da beira do rio, só que não era aqui, era lá em outro local. E a gente, quando dava 6 horas, a gente ia embora, porque disse que ele matava essas mulheres que estavam 6 horas no rio. Então, aí eu comecei a contar para meus filhos, aí eu nunca tinha vindo para cá, né? Hoje eu tive a curiosidade, nós tivemos esse passeio agradável para ir para cá e nós estamos aqui. E esse personagem de cabeça avantajada, rodeado de mulheres e com uma história bem peculiar, é apenas uma das muitas que compõem o folclore teresinense, que é impressionante e fantástico por natureza, e se confunde até com o surgimento da própria capital. Nosso folclore, nossa cultura popular é riquíssima, né? A gente divide mais ou menos em danças folclóricas, né? Folguedos folclóricos, a literatura oral, né? Comidas típicas, linguajar, né? E, por exemplo, no lance das lendas, a gente coloca como das principais, por exemplo, Cabeça de Cuia, Zabelê, a Miridã, né? Tem a Velha do Peito Só, entendeu? Tem a Não Se Pode, que é muito falada, né? Mas realmente o que sintetiza a lenda piauiense é realmente o Cabeça de Cuia. A gente coloca assim porque, como folclore é herança cultural, o povo piauiense ele se apoderou um pouco, se apropriou um pouco do Cabeça de Cuia. E o dramaturgo lembra ainda que, como identidade cultural, o folclore precisa ser mais valorizado como marca e símbolo de um povo. Tudo para não se perder com o tempo. A cultura é bom que a gente não só se aproprie e também não afaste de coitadinha. Cultura não é coitadinho, você não está morrendo. Pelo contrário, toda aquela pessoa que pratica a cultura popular, ele tem um grande orgulho, porque passa de pai para filho, tá certo? Então, eles têm orgulho disso. Se a gente trata como coitado, você está querendo, não está querendo preservá-la, está querendo que ela se extinga, porque parte do princípio de que você está achando que vai se esvair, tá certo? O que não é o caso. O nosso folclore, eu coloco assim, é um folclore riquíssimo, mas que precisa ser preservado, ser amado e ser gostado, né? Para que passe de geração a geração. Então, gente, olha só, viram como é bacana a gente conhecer um pouco da história de Teresina? Falar do Cabeça de Cuia é falar sobre a nossa própria identidade, tá?
Ó, deixa eu dizer uma dica para vocês. Existe um lugar aqui chamado Encontro dos Rios, fica lá pelo bairro Puti Velho. E lá, na hora que você entra, tem o Cabeça de Cuia. Ele é representado tipo uma imagem bem grande, certo? Que é exatamente identificando algo da nossa cultura, do nosso folclore teresinense. Lembrando que o Cabeça de Cuia é genuinamente teresinense, viu? Piauiense, você deve conhecer a história dele. Então vamos lá. Conhece essas conversas? Sabe o que significa essas expressões? Olha só, olha para cá. Minha irmã, eita quintura. Não, esturdia me deu até uma gastura, armaria. Quando pensa que não, eu olhei e estava quase 40 graus. Mãe, ele está caçando conversa comigo. Menino, deixa de ser abestado. Oxe, chuva no BR-Obró. Isso aqui é uma linguagem tipicamente nossa. Tem gente até que fala que a gente, né, fala cantando, mas não. A gente fala o nosso linguajar, a nossa forma de comunicação é essa. É claro que se você for, por exemplo, lá para o sul, né, lá para o Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, cidade bem longe, fria, e falar desse jeito, ninguém vai entender. Eles vão pensar que você está falando uma outra língua. Mas nós aqui nos entendemos, porque isso aqui faz parte da nossa identidade, ok? Bom, quem é piauiense sabe bem, mas se você não é, nós apresentamos. Esse é o chamado piauiês, isso que eu acabei de falar. Nosso jeito de falar. Não se trata do nosso sotaque. Diz até que a gente fala cantando. Trata-se de expressões que usamos ao nos comunicar. Então é muito comum as pessoas se juntarem, por exemplo, nas portas de casa, ainda hoje aqui em Teresina, para falar, conversar. E muitas vezes falar no piauiês, né? Ó, minha irmã, né? Ô, mulher, a pessoa começa a falar. Então é uma forma de comunicação genuinamente nossa. Bom, a capital do estado do Piauí, no caso Teresina, surgiu a partir de uma pequena comunidade situada às margens do rio Puti, e que posteriormente o primeiro bairro da capital piauiense levaria o nome desse rio, bairro Puti Velho. Gente, olha para cá, isso aqui é a capelinha quando da fundação e da criação de Teresina em 1852, olha para cá, ó. Aqui já é uma foto mais antiga dela, aqui já é uma foto mais atual, mas ela não mudou muito, ó. Mudou ao redor, porque o bairro se revitalizou, o bairro cresceu, né, o bairro Puti Velho, mas Teresina surgiu às margens do rio Puti, sobretudo no bairro Puti Velho, ok? É muito complicado falar dessa história, é muito longa, a gente gosta de contar a história, mas aqui a história tem que ser de forma bem sintética. À beira desse rio, no caso Puti, vivia tranquilamente uma comunidade indígena, os chamados índios Poti. Eles praticavam a pesca para sobreviver, mas quando chegou na região, o bandeirante Domingos Jorge Velho, diversos deles foram executados. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre a questão que aqui no Piauí, em Teresina, existiam índios, e ainda existem índios em comunidades devidamente organizadas. E nessa época existiam os chamados índios Puti, que posteriormente, né, foram dizimados. E aqui você tem, ó, gente, quem que acredita que o rio Puti e o rio Parnaíba eram navegáveis, ou seja, a gente tinha grandes barcos navegando nesses rios, e hoje não temos mais, exatamente porque o rio está morrendo. Olha só, olha para essa foto, se o seu pai, a sua mãe estiver aí vendo, eu pergunto para ele, você sabe onde fica isso aqui? Gente, isso aqui é a Praça Marechal Deodoro, local. Aqui, ó, é a Igreja Nossa Senhora do Amparo, ela estava ainda sendo construída. E aqui é a Igreja Nossa Senhora do Amparo atualmente, tá? No Natal de 1852, a Igreja Nossa Senhora do Amparo foi inaugurada. Diante da igreja ficava o Largo do Amparo, ou seja, isso aqui tudo era chamado Largo do Amparo. Hoje, espaço conhecido como Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira está aqui, ó, tá? Isso aqui é na época, em 1852, quando não existia. Aqui tem um museu, tem um mercado aqui, ó, e o museu fica aqui, ó, certo? A Casa de Odilon Nunes. E aqui tinha esse prédio aqui, né, tipo um apartamento que hoje funciona um grande hotel. E aqui a Igreja Nossa Senhora do Amparo, que não tinha nem essas torres ainda, ó, tá certo? Só tinha a fachada central. Bom,
Na época, Teresina tinha cerca de 43 quilômetros, gente, era muito pequena, né, se a gente for comparar. Teresina só era o centro da cidade. Vocês já imaginaram por que a igreja de São Benedito é virada para os rios? Exatamente porque aqui por trás da igreja de São Benedito não tinha Teresina. Teresina só vinha até a Avenida Miguel Rosa, tá? Não tinha Ponte Juscelino Kubitschek, não tinha bairro Jockey, não tinha Disseu, nada. Teresina só era na área central, com 43 quilômetros. Limitava-se com o cemitério São José, no bairro Vermelho, até algumas ruas depois da Praça Saraiva, no centro. Olha para cá, ó. Isso aqui são praças que ficam localizadas às margens do rio Parnaíba. Olha só como é que era, certo? A Cidade Verde, como era carinhosamente conhecida, para muitos teresinenses ainda foi criada às margens do rio Parnaíba, estando localizada a 343 quilômetros do litoral. Aqui nós temos novamente a Igreja Nossa Senhora do Amparo e aqui a Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Bandeira, ok? A população da cidade é de quase 900 mil habitantes. Isso aqui já é o último censo que saiu agora. Chega a quase 900 mil habitantes, fazendo com que ela esteja em 7º lugar no ranking das cidades, né, mais populosas do Brasil. E Teresina é isso, gente. Teresina é povo, Teresina é identidade, Teresina é cultura, Teresina é o cabeça de cuia, ok? E a história dessa cidade linda e arborizada pode ser contada a partir de seus bairros. Aqui você vê, ó. Aqui você vê a Avenida Frei Serafim, aqui o Colégio Sagrado Coração de Jesus, conhecido como Colégio das Irmãs. E aqui a maior avenida central, que divide a Zona Norte da Zona Sul, certo? E aqui a Praça Pedro II. Aqui por trás fica o Teatro 4 de Setembro e do lado aqui fica o Cine Rex. Os bairros foram criados com a finalidade de organizar a população por área, fazendo com que eles sejam uma subdivisão do município ou comunidade. Cada um tem a sua individualidade, sendo destacado na forma de agir, falar, através dos hábitos e da cultura. Por exemplo, aqui você tem a inauguração do bairro Mocambinho, um dos maiores bairros aqui da cidade de Teresina. E aqui você tem o surgimento do bairro Redenção, né? Eu não coloquei o meu bairro aqui, chamado Dirceu, porque eu sou suspeito, já coloquei muito, então eu deixei aqui o bairro Mocambinho. Então, se você mora no bairro Mocambinho, no bairro Redenção, se identifique, é o seu bairro, lá está a sua identidade, ok? A história dos bairros está diretamente ligada à sua localização, fazendo com que os hábitos, a cultura e costume das pessoas que vivem naquele local formem a identidade daquele lugar. Por exemplo, tem um bairro aqui chamado Vermelha, mas vocês já perguntaram por que chama Vermelha? Já se perguntaram? Não. Por que o bairro, por exemplo, Disseu é conhecido como Itararé? Por que o bairro Parque Jurema é conhecido como Parque Jurema? Por que, por exemplo, o Saci tem o nome de Saci? Então, essa identidade do nome é exatamente aquilo que forma o bairro. Ou seja, o bairro foi formado a partir daquilo que se conjecturou. Ou seja, ali está o bairro e recebeu o nome de acordo com o local onde ele está situado. Então, vamos ver alguns. Teresina tem dezenas de bairros. Eu tentei colocar alguns aqui. Por exemplo, Mocambinho, Matinha, Macaúba, Três Andares, Redenção, Vila Operária, Taboca do Pau Ferrado, Todos os Santos, Areias, Puti Velho, Itararé. Itararé é o Disseu, viu? Disseu Arco Verde 1 e 2. Monte Castelo, Parque Jurema, Centro, Vila Bandeirante, Vermelha, Mafuá, Tabuleta, Residencial Pedro Baus e Pissarreira e Redonda. Se o seu não tiver aí, faça de conta que está, tá? Porque o espaço aqui não deu, tá bom? Mas se você estiver morando em algum desses bairros, se identifique. Se sinta muito orgulho deles, ok? Bom, Teresina, a capital do estado do Piauí, está situada na região Nordeste, tendo sido fundada em 16 de agosto de 1852, ok? Por isso que a gente comemora no dia 16 de agosto, né, a questão do dia de Teresina. Aqui você tem uma imagem antiga, provavelmente na década de 30 ou 40, do Teatro da Praça Pedro II e aqui, ó, o Teatro 4 de Setembro. E aqui você tem o Teatro 4 de Setembro hoje, ok? Ele tem a fachada aqui, ó, e tem o ano. Geralmente era muito comum esses prédios antigos se colocar o nome e o ano da inauguração dele. Para concluir,
né? Se a gente for pegar e fazer um apanhado do que a gente aprendeu hoje. Teresina não é dotada de uma só identidade. A capital piauiense é plural, ou seja, ela é diversa, ela tem muitas coisas, ela é muitas coisas, tá? Devido à forte presença de inúmeros monumentos, casarões antigos, que ainda existem, né? Mas muitos, e eu já falei sobre isso aqui, muitos casarões antigos que guardam a história da nossa cidade estão sendo destruídos ou foram destruídos para se tornar estacionamento. O que é triste, né, gente? A gente não conseguir aliar o desenvolvimento com o aspecto histórico da nossa cidade. E daqui a pouco, provavelmente vocês não vão saber como surgiu. Você não vai saber da história da sua cidade. Exatamente porque parte desses monumentos, desses casarões, que é a própria história da cidade, não existem mais, né? É uma pena. Ruas distintas e praças. Por exemplo, gente, Teresina é bem interessante. Se você for no centro da cidade, todas as praças de Teresina, elas têm nomes de grandes personagens. Por exemplo, você tem a Praça João Luiz Ferreira, você tem a Praça Saraiva, lá do Conselheiro de Saraiva, tá? Que foi exatamente a pessoa que trouxe a capital lá de Oeiras, que era em Oeiras, para cá, e nós já falamos sobre isso. Você tem a Praça Landry Salles, você tem a Praça Rio Branco. Por quê? Porque exatamente Teresina era só o centro. Então esses grandes nomes de grandes praças, né, exatamente foi dado exatamente para que se lembre desses personagens. Bom, além dos cheiros e sabores de uma culinária que compõe a mesa do teresinense, de ritmos que repercutem em diversos pontos da cidade. Eu não posso falar de Teresina, tá, sobre a identidade teresinense, sobre a cultura teresinense, se eu não falar da culinária. Eu já falei disso aqui, certo? E aí falar agora dá água na boca, porque falar de uma galinha caipira, de um capote, certo? De uma cajuína, de um feijão, uma feijoada, um feijão tropeiro, um feijão misturado, como a gente chama, certo? Gente, é muito bom. Um baião de dois, um peixinho assado em cima, é muito bom, tá? Você deve estar dizendo aí, professor, não gosto não, mas seu pai e sua mãe devem gostar. E aqui, ó, algumas imagens que identificam Teresina. Por exemplo, a ponte estaiada hoje, aqui, ó, é uma identificação genuinamente teresinense. Quando a gente olha a ponte estaiada, a gente lembra de Teresina. Aqui você tem o Cabeça de Cuia, que eu falei, né, da imagem, ó. Está bem aqui, bem na entrada ali do Encontro dos Rios. Aqui você tem uma imagem panorâmica, aqui ao fundo fica a igreja de São Benedito, ó, tá certo? Aqui é a imagem no fundo da São Benedito. Aqui por trás fica a Frei Serafim. E aqui a estação ferroviária, tá? Lembrando que a estação ferroviária é um patrimônio histórico que guarda a memória da nossa cultura, a memória da nossa história. Então, quando a gente fala em Teresina, sobre sua identidade, sobre sua memória, sobre sua história, a gente está falando também da sua cultura, das pessoas que participam de todo esse processo, sobretudo das pessoas, e daquilo que nos identifica na história, certo? Como os casarões antigos, as praças, essas ruas. Por exemplo, é interessante, Teresina, se você olhar o centro, as ruas também, boa parte delas, grande parte delas, tem nome de figuras políticas. Rua Areolino de Abreu, Rua Anísio de Abreu, certo? Rua Álvaro Mendes, todos de personagens bem conhecidos, sobretudo da política brasileira, ok? Bom, vamos para o nosso desafio? O nosso desafio hoje ele tem uma característica bem interessante. Olha só, você vai pesquisar na internet a origem do bairro onde você mora. Então, se você mora no Disseu, que é Itararé, tem gente que não sabia disso, né? Agora está sabendo. O bairro Disseu é verdadeiramente Itararé. Se você mora, por exemplo, no Mucambinho, no Saci, Puti Velho, lá no Pedro Bauzi, certo? Lá no loteamento Pedro Bauzi, ou no assentamento Pedro Bauzi. Se você mora nesses locais, então você vai pesquisar sobre eles. Como é que ele surgiu? Em que ano? Qual a origem do nome? Por que ele tem aquele nome?
Por que ele é importante para você e sua família? O que você mais gosta no seu bairro? Será que é a praça? Será que é a sua escola? Tá? Você provavelmente já deve ter voltado. Então, será que é a sua escola? Você gosta mais de quê? É da igreja que você frequenta? É da praça? Certo? É da rua que você brinca andando de bicicleta? Então, é isso que você vai fazer, ok? Bom, eu queria lembrar o seguinte, eu sempre faço essa dica aqui, às vezes no início da aula, mas agora eu quero fazer no final. Gente, perdeu alguma aula, já sabe o que fazer. Pede lá o link do seu professor, baixa no seu celular para você assistir a hora que você quiser. Não pode perder as aulas de história, porque você acaba perdendo toda a sintonia e a sequência dos conteúdos, ok? Então, pede o link lá ao seu professor, ele sempre posta lá no grupo, você assiste a hora que você quiser, no momento que você quiser, mas não pode deixar de assistir. Beleza? Terminamos mais uma aula aqui, né? Infelizmente é isso que acontece, né? Temos pouco tempo, mas na próxima aula a gente se encontra, ok? Abraço a todos, se cuidem, Covid ainda está por aí, ok? E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.